Olá a todos, bem-vindos ao novo canal Doses de Consciência. É um prazer, um privilégio e uma honra estar aqui à disposição de todos vocês. Esse canal ele tem por objetivo duas frentes. A primeira é servir como um material complementar para todos aqueles que já me conhecem e já têm feito uma psicossíntese comigo. São pessoas que já submetem a uma análise comigo, ou que já submeteram. E quem sabe poderão iniciar. A outra frente é apresentar a psicologia transpessoal para o público em geral, para os curiosos, para pessoas que têm afinidade com o autoconhecimento. Pessoas que gostam de trilhar uma jornada para o mundo interno, para conhecer a si mesmas. Mais do que para curiosos, é um canal dedicado para buscadores sinceros. Então, é com muita dedicação e esforço que iniciaremos, estarei aqui iniciando a jornada com vocês. Para saber mais sobre mim, o meu trabalho e a própria psicologia transpessoal, é só vocês acessarem o meu blog, dantepsique.webnode.page. Essa é a seção de referências teóricas. Aqui vocês já vão ter uma noção, tanto dos mestres que eu sigo, estudo, né, e acompanho, caso as leituras, teorias e práticas. Gustav Jung, Roberto Assagioli, Ouspensky e Gurdjieff. Né? Então nós temos uma mistura de psicologia analítica, uma psicossíntese e uma psicologia do quarto caminho. Tá? Esse vai ser o eixo do nosso trabalho aqui, certo? E aqui no início do blog, né, para vocês conhecerem, fala de uma forma organizada, objetiva, introdutória e resumida sobre a psicologia transpessoal. Então, eu não vou usar, né, aqui nosso primeiro vídeo para falar sobre isso. Se vocês tiverem interesse, é só vocês irem até lá. Aqui vocês contam também com meus serviços, artigos e e-books, localização em contato, um pouco sobre mim e assim por diante. Muito bem, então vamos agora ao assunto principal, né, o motivo por qual estamos aqui hoje. Para iniciar esse primeiro vídeo, eu preparei aqui um workshop. E esse vídeo de hoje vai ser composto pela primeira parte 1. O workshop vai se chamar Mapa Psíquico. Então, aqui, vamos ler. Vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação. Iniciamos falando. Se o mapa do mundo físico externo é chamado de mapa mundi, o mapa do mundo mental interno poderia ser simbolicamente nomeado como mapa psíquico ou mapa da consciência. Esses nomes refletem a estrutura interna do ser humano, contemplando os processos dinâmicos dos pensamentos, emoções, desejos, crenças, memórias, intuições e experiências espirituais. Então, aqui já dá para perceber que a nossa psicologia transpessoal ela trabalha em 4 frentes básicas: mente, emoção, corpo e espírito. É uma psicologia que integra e parte, inclusive, da admissão do mundo espiritual, da alma, que tem como principal ferramenta a consciência. E o principal esquema de mapa, esse ovo aqui ao lado, que a gente chama de o esquema do ovo de Assagioli, que nós vamos também estar falando, principalmente já no próximo, na parte 2. Mas antes disso, nós vamos primeiro evidenciar a diferença entre dois mundos que vivemos paralelamente, de forma complementar e dividida. Falamos aqui dos estados internos e dos eventos externos. Então vamos aqui. Só para a gente dar uma primeira introdução de como esse workshop vai proceder.
Aqui eu coloquei alguns temas para nós. Então a gente vai começar os estados internos e eventos externos. Esse primeiro, parte 1. Depois a gente vai falar da cartografia psíquica, que é o ovo de Assagioli, são as estruturas. Depois a gente vai falar a dinâmica psíquica, são os componentes. Depois as energias psíquicas, os níveis de consciência, o nível de ser e, por último, o alpinismo psicológico. Seria como que a gente procede e caminha ao longo dessa estrutura psicológica, de forma consciente. Então, na primeira parte aqui, vamos fazer essa diferenciação. Eventos externos, do que se tratam? São as circunstâncias que ocorrem fora de nós e são muitas vezes imprevisíveis, como situações cotidianas ou imprevistos, enquanto os estados internos são nossas reações mecânicas de teor emocional, mental e espiritual, que vivenciamos como mau humor, raiva, ansiedade, gratidão ou alegria. Portanto, a vida de uma pessoa não é definida apenas pelos eventos externos, mas principalmente por seus estados internos, emoções, pensamentos e desejos, certo? Então, aqui já estamos dizendo que o eu vive dois mundos ao mesmo tempo. Num primeiro momento pode até parecer óbvio isso e não nem necessariamente algo novo para a maioria de vocês, quem sabe. Mas o fato é que se a gente analisar o grau de importância que a gente dá para o mundo externo em relação ao grau de importância que a gente dá para o mundo interno, vamos perceber em nós mesmos e nas pessoas à nossa volta, a grandíssima maioria, a massa, de que a importância principal está sempre voltada aos eventos externos. É aí que está a galinha de ouro da maioria da população, da massa. Todas as pessoas buscam aprimorar as circunstâncias à sua volta, atuar nesse mundo exterior, conquistar, prevalecer, né, e ter status, e fama, e dinheiro, e poder, e cargos, e bens materiais e tudo mais. Né? Toda a nossa função, nossa cultura nos influencia, né, e nos alimenta com esses aspectos, que inclusive a gente chama de influências A. Vamos entender lá mais para frente. Tá? E pouquíssimo damos importância para os estados internos. Claro que a gente tem uma certa noção do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, mas a gente não considera, muitas vezes, a hipótese de que somos responsáveis por esses estados, tanto quanto somos responsáveis pela nossa locomoção em nossas relações aqui fora. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Um evento externo agradável, agora a gente vai falar da independência dos estados, tá? Dos estados internos, independência entre os eventos e os estados. Então, um evento externo agradável pode não produzir felicidade se o estado interno não for adequado. Da mesma forma, uma pessoa pode estar feliz mesmo em condições externas adversas, se tiver um estado interno bem desenvolvido. Então, aqui em cima, né, a gente percebe que um evento externo agradável pode não produzir felicidade. Isso significa que, por exemplo, muitas pessoas que hoje já têm uma condição material tranquila, já tem dinheiro, né, tem a parte de segurança, o sustento, a moradia, tá tudo em ordem. Mas o que a gente vê é que muitas dessas pessoas, por exemplo, vivem em estados internos totalmente desorganizados. Nunca na história da humanidade houve tantas pessoas utilizando de medicamento psicotrópico, ansiolíticos, antidepressivos. E a gente não está falando de pessoas simples, humildes, que às vezes não, né, lutam para sobreviver ao dia a dia. Estamos falando de pessoas já abastadas, né? Pessoas que já têm, que já conquistaram. Então isso já é um primeiro ponto de que não necessariamente os eventos externos, as configurações materiais, elas vão nos dar
de fato, estados internos equilibrados, firmes, estáveis. Né? Da mesma forma, pessoas que a gente vê, você deve conhecer, que não tem muito poder aquisitivo, não tem muito possibilidades, né, financeiras aí, mora em lugares muito mais humildes, muitas vezes vive em estados internos de paz e alegria. Claro que com isso não estamos querendo dizer e tirar a importância de recursos, né? Mas é só para a gente evidenciar que eles são independentes, nem sempre estão juntos. E aqui embaixo ele continua, né? Estados internos podem ou não ser correspondentes a eventos externos. Podem, por vezes, ser causados por eventos, ou podem não ter qualquer relação com eles. Então, de fato, esses mundos são separados. Eles são de uma dimensão diferente, em que, embora se influenciem, não definem um ao outro, necessariamente. Impactos dos estados internos. Estados internos negativos, como autopiedade, preocupação e medo, podem impedir que a pessoa desfrute de eventos externos positivos. Certo? Então, quando a pessoa já vive na negatividade, você pode levar ela para a praia, passear lá, que nada vai agradar ela. Ela vai dar um jeito de, por exemplo, reclamar de tudo. Quantas vezes a gente não vê isso? Pessoas que têm mania de reclamar, de sempre ver tudo que pode ser ruim, né? É sempre o copo meio vazio. Outra coisa importante aqui que ele diz é que muitos estados internos negativos são aprendidos, introjetados ainda na primeira infância. Então, olha que interessante, estamos aprendendo e entendendo aqui que estados internos, eles são adquiridos. Nós herdamos isso. A primeira infância a gente chama naquela fase dos 0 aos 7 anos. Então, significa que onde a formação da personalidade, né, o primeiro setênio, que a gente fala, o como o mundo aqui, né, os eventos externos, as pessoas que convivem com a criança, o peso que isso tem, o quanto isso é fundamental para a formação dessa personalidade. Por exemplo, a criança que vive dentro de um ambiente de violência e agressão, ela está com certeza introjetando isso, criando isso dentro do comportamento dela, normalizando muitas vezes essa condição. E também pode lá na frente estar repetindo isso, propagando essa violência que aprendeu, né, que se alimentou na infância. Ou então fazendo o extremo oposto, sendo uma pessoa extremamente segura, amedrontada, com medo de confiar nas pessoas, de não se entregar no relacionamento, não entender o que é respeito, não entender o que é amor próprio. Enfim, são muitas as consequências, né? O fato é que muitos dos estados internos, eles não são algo natural, não é algo espontâneo que desenvolve, que vem de nós. É algo que a gente agrega, chamado agregados psicológicos. Padrões, complexos, traumas que ficam lá. Ficam aonde? Geralmente lá no inconsciente inferior. A gente vai chegar nisso quando a gente for falar do ovo de Assagioli. E por último aqui, trabalhar nos estados internos errados ajuda a transformar a relação com os eventos e até mesmo a natureza dos eventos que atraímos. Olha que interessante. Então, eles estão dizendo aqui pra gente que há uma real possibilidade de trabalho sobre esses estados. Independente das circunstâncias à nossa volta, nós podemos iniciar esse trabalho por meio do autoconhecimento, da autoobservação, que é uma prática que a gente vai falar mais adiante, e do trabalho de técnica de desidentificação. Também vamos falar mais adiante. Então, o fato é que a gente pode trabalhar nesses estados e que a partir do momento que a gente inicia esse trabalho nos nossos estados internos, nós podemos mudar os eventos. Aí sim, indiretamente a gente acaba, sim, daí, mudando os eventos à nossa volta. A gente acaba atraindo eventos de uma magnitude, uma vibração diferente dessa que a gente geralmente atrai quando estamos no nosso modo automático de existência. Certo. Mais aqui. Transformação de eventos através dos estados. Então vai reforçar o que eu já falei aqui. A verdadeira mudança ocorre dentro da pessoa
e não manipulando eventos externos. A gente está acostumado a querer, de novo, controlar aqui fora para sentir bem aqui dentro. O trabalho aqui é inverso. É controlar aqui dentro para conseguir manifestar e sentir bem aqui fora. Alterar os estados internos purifica a vida interior e, consequentemente, transforma a relação com o mundo exterior. O trabalho nos ensina que isso é um trabalho, né? Essa psicologia ela demanda um estudo, uma investigação, um esforço por parte daquele buscador sincero. Né? O psicólogo ele vai ser um agente facilitador. Quem vai realmente fazer acontecer, se quiser, né? Se quiser de verdade, é o próprio analisando. Então, o trabalho nos ensina a enfrentar eventos externos com a atitude interior correta, usando o estado adequado como ferramenta para lidar com cada situação. Não podemos mudar diretamente os eventos externos, mas ao mudar os estados internos, alteramos nossa relação com esses eventos e até atraímos novos tipos de situações. Isso vale para pessoas também. Eu sempre falo para os meus analisandos que ninguém muda o outro. Não temos essa condição. E acontece por meio de manipulação, né? Por meio de opressão, por meio do medo, da imposição. Pode acontecer. Mas quando a gente fala em mudança, sincera, honesta e em harmônica, que é a nossa busca aqui, harmonia, né? Pacificação, trabalho em conjunto, altruísmo, empatia, estamos dizendo que o que a gente muda é a forma de se relacionar com as pessoas e não as pessoas. A gente tem que parar de mirar em mudar as pessoas, né? Ah, não, minha esposa não me entende, meu marido não entende, meu filho tinha que mudar. Não, meu pai ele tem que mudar urgentemente porque ele não entende, ele está fazendo as coisas erradas. Não. Ninguém tem que nada, nem nós, na verdade. Na verdade, se alguém tem que mudar, se você não está contente, se nós não nos encontramos contente nas nossas relações, mudemos-nos a nós mesmos. Nos mudar. A transformação cabe a quem está incomodado, não ao que incomoda. Que a pessoa está lá, né, vivendo os processos, os padrões dele, completamente consciente. Né? Então é isso. A mudança dos estados, a mudança nos eventos externos precisa ser feita de uma forma indireta. Primeiro mudando dentro. A mudança dos estados internos requer esforço consciente e a não identificação com emoções negativas, como eu havia dito sobre a desidentificação. Aqui é uma imagem muito bonita, né, que eu gerei lá na IA. Então, mostra aqui. No centro, estamos aqui, né? Nosso eu que começa a olhar para si. Então, eu começo a observar o Dante e vocês terão o papel de começar a observar a si mesmos. E aqui, né, este ser, ele divide sua atenção com uma seta dupla agora entre o mundo da matéria físico externo, os eventos fora de nós, e o mundo psicológico, os estados interiores, interno, está dentro de nós, colocando ênfase nesses estados. A gente vai começar a treinar a, claro, continuar fazendo uma manutenção das relações, né? Em tudo que envolve esse mundo físico material, porque ninguém aqui vai se alienar. A ideia não é alienação, muito pelo contrário, é uma integração de uma forma mais harmônica e equilibrada, mas buscando então privilegiar o trato, o estudo e a transmutação, transformação dos nossos estados interiores. É para isso que a gente está aqui. Esse workshop é sobre isso. Então, se você está a fim de ir para este caminho, dar uma chance de experimentar, porque tudo que a gente vai trabalhar aqui é em cima de teorias milenares, uma psicologia muito antiga, com práticas complementares. Então, nada do que eu trouxer para vocês, primeiro, que eu não fiz comigo. Segundo, que você mesmo vai ter a chance e a oportunidade, sempre que você quiser, de aplicar na sua vida e olhar com seus próprios olhos, perceber e ver as mudanças ocorrendo na tua própria jornada. E espero muito que você possa, inclusive, contribuir com o canal aqui, comentando aqui embaixo, colocando sugestões, impressões, observações, críticas quando construtivas,
perguntas. Quanto mais vocês participarem, melhor, com certeza. Que a gente se ajuda aqui daí. Né? Vamos fazer um trabalho de via de mão dupla. Certo, pessoal? Inclusive, compartilhando isso aqui para quem se interessa por autoconhecimento e tentando ajudar outras pessoas também, né? A dar uma chance para uma forma diferente de ver. Uma forma diferente de se perceber. Perceber a si mesmo e a vida e as relações. Então a gente vai chegar no momento, né? Estamos acabando já indo para o final aqui da nossa primeira workshop. A gente vai entender que vamos ter uma prática, que ela é extremamente importante, chama prática da autoobservação. Nesse sistema, olha que interessante, né? Um estudo sério começa pelo estudo da psicologia, quer dizer, pela autoobservação. Porque não podemos estudar a psicologia como fazemos na astronomia, fora de nós. Então, pense comigo. Se você vai estudar as estrelas, você precisa de um telescópio, certo? Você vai lá posicionar, mirar. Hoje a gente nem precisa mais disso, tem tudo uma questão digital, né? A gente pode pegar livros e ler, enfim, né? Tem vários sites aí sobre isso, mas vamos colocar um pouco mais atrás, quando a gente precisava de instrumentos, né? O que a gente fazia? A gente pegava um telescópio e mirava para o espaço, para as estrelas, para por meio dessa observação a gente fazendo anotações e compreendendo esse movimento e a dinâmica dos astros, como que as coisas funcionam. É assim que é a ciência. E para a gente fazer... E quando a gente vai começar a fazer o estudo da psique, como que a gente faz? Qual é a ferramenta que a gente usa? Não dá pra gente pegar um telescópio, virar e enfiar na minha cabeça aqui, né? E tentar ver o que está acontecendo. Então o que a gente faz? A gente vai usar o clichê, né? O clichê do despertar. O despertar. Isso é o despertar da consciência. O que é o despertar? É abrir o terceiro olho aqui, o conhecido terceiro olho. Que é um olho que enxerga no interior, para dentro, por meio de uma postura meditativa, né? Que tem como ferramenta principal a autoobservação. Então você vai começar a se observar, de novo, né? Eu vou observar o Dante e vocês vão observar o avatar de vocês aí. Então o trabalho nos incentiva a prática da autoobservação, para distinguir entre eventos e estados, identificando padrões internos que prejudicam a experiência de vida. A autoobservação nos ajuda a identificar e trabalhar em estados errados, como emoções negativas, fortalecendo estados saudáveis. Então, pessoal, é um trabalho que, de novo, você pode procurar um terapeuta psicotransepessoal, e seria muito bom para ser um agente facilitador e acompanhar você nesse processo. Mas quem faz mesmo o processo é a própria pessoa, né? Ninguém é capaz de observar o Dante, a não ser eu, porque é interno. Esse estado interior ele é particular, esse íntimo é único de cada um de nós. Percebe? Ninguém pode fazer esse trabalho para você. As psicologias modernas, todas as outras, Freud, psicologia comportamental, todas têm seu papel, são importantes também, mas elas não trabalham com essa ferramenta da autoobservação. Inclusive, essa ferramenta, ela não é só uma ferramenta, se a gente for ver, né? Ela começa a se tornar uma nova função que você desenvolve na sua vida. Ela é uma função psicológica. Certo? De grandes mestres que deixaram isso para nós. É o engatinhar do autoconhecimento verdadeiro é a autoobservação, que é despertar esse terceiro olho e você cria uma nova função, que é, enquanto você vive a vida e os eventos externos, você também está se auto-observando paralelamente. Então, teremos muitas ferramentas para nos ajudar nesta jornada. Tá? E aqui, só para a gente deixar, né, para vocês verem o que nos aguarda no próximo workshop. Então, a gente vai começar a dissecar esse mapa interior. Né? Primeiro, a gente falou sobre a diferença desses dois mundos, dessas duas dimensões, para a gente entender, né, por que a gente está entrando nesse mapa, por que a gente precisa desse mapa interior, para a gente se localizar dentro de nós, e vai ser muito interessante, é muito gostoso trabalhar com isso. Entender que a gente tem que pôr energia, depositar energia nesse processo interno. Tá? Então tá aqui o mapinha, aqui ó, tá vendo, tá cheio de número, então aqui nós temos, pode ver que todos são linhas pontilhadas, porque isso aqui é uma aproximação, óbvio que isso aqui
não resume nenhuma psique, né? É um desenho aproximado, modelo do ovo de Roberto Assadioli, da psicossíntese. Pesquisem se quiser, fiquem à vontade. Né? Então temos aqui a estrutura do ovo, porque tem o formato de ovo. E temos o número 1, 2 e 3. Aqui nós temos o inconsciente inferior, o inconsciente médio e o inconsciente superior. Depois nós temos o número 4 aqui, o campo de consciência, que é aqueles pensamentos, desejos, emoções que, né, é um fluxo constante da nossa psique, que num primeiro momento nós não temos controle, eles são, né, conteúdos automáticos e aleatórios, muitas vezes caóticos, e quando você começar a se observar, você vai ver essa caoticidade, acho que existe essa palavra. Né? O número 5 é o eu, o ego, conhecido, né? E é ego, e é eu pequeno, eu menor, por quê? Porque dorme aqui dentro, e aí que é o despertar, ele só acorda quando você, né, ativa essa função nova, que nós vamos aprender juntos aqui, ativar essa função, e começa aí sim a observar primeiro o campo de consciência, depois vai começar a andar, né, se locomover para o inconsciente médio, descer para a sombra, que o Jung fala, né, que um trabalho de ascendência, de individuação, ele chama, né, e iluminação, precisa a descida para a sombra, que a gente pode fazer de forma consciente e voluntária, por meio de técnicas, meditação, visualização, imaginação ativa. E depois nós também podemos e deveremos e chegaremos lá explorar o inconsciente superior, que é o nosso, onde tem o fluxo de criatividade, inspiração, imaginação criativa, imaginação ativa, né? Aqui é onde as partes mais nobres aí da nossa psique, até energias interessantíssimas, né? Aqui é também objeto de estudo da parapsicologia, né? Telepatia, telecinese e todas essas outras questões, mas que a gente não estamos querendo propagar o prêmio, tá? E nem dizer que ninguém aqui vai ficar super humano. Estamos apenas dizendo que é assim que se opera a nossa psique. E a parte de fora, o número 7 aqui é o inconsciente coletivo, que Jung fala. Número 6 seria o eu autorrealizado, né? O eu que, assim como ele também está ligado a esse euzinho menor, o ego, que quando desperta se torna o eu observador. E esse observador ele começa, né? Eu falei para vocês lá, o alpinismo psicológico, ele vai escalando e se aproximando dessa verdadeira essência de quem ele realmente é, né? Voltando para casa. Assim dizemos. Então aqui tá que a gente vai começar no próximo. E é isso, pessoal. Tá? Para não estender muito mais o vídeo, acho que já ficou longo. Fica aí a primeira apresentação. Espero que já tenha servido para vocês refletirem, para, né, já sair de uma caixinha. Muitas vezes a gente fica preso em caixas. E se acostumem a sair das caixas, porque essa psicologia transpessoal é isso. Né? A gente vai primeiro despertar, depois a gente vai expandir. Vamos fazer isso gradualmente. E eu vou estar aqui ajudando vocês, facilitando esse processo. Né? Nem que não seja numa análise, nem que não seja numa análise formal, né? Mas eu vou estar já trazendo ferramentas para vocês aqui. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até a próxima.